Bora fazer uma retrospectiva de 2025, dos melhores índices, ações, vamos falar de tudo e, além disso, o que poderia performar melhor em 2026. Esse que é o ponto mais importante, olhar para o passado, mas de olho no futuro. E após essa alta da bolsa, será que ainda existem boas ações com bons preços? Quero mostrar a minha planilha pessoal. Então, antes de mais nada, mostrando um pouco dos principais ativos em 2025, o ouro subiu cerca de 67%, o Ibovespa em dólares 41%, o Ibov em reais 34%, a Nasdaq cerca de 21%, o S&P 500, que engloba as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, cerca de 17%, 14% do CDI e o Bitcoin cerca de 5,6%. E um detalhe que eu sempre falo é que a gente pode tentar ser anticíclico já olhando um pouco desses indicadores e principalmente o que pior performou, não que quando caia você tenha que comprar, mas a gente pode olhar com melhores olhos um certo ativo que não performou tão bem e que no próximo ano poderia performar melhor. E eu entendo muito bem quem é mais conservador e gosta de manter o dinheiro bem próximo da renda fixa, principalmente no Brasil, em que a renda fixa já paga um percentual muito bom, mas muita cautela com esse conservadorismo excessivo, porque percebam que o Ibovespa subiu 49,48% em dólares, enquanto o CDI ficou em torno de 14%. Então, muito provavelmente, isso não vai se repetir nos próximos 10 anos, mas quando você tem essa carteira equilibrada, esse tipo de evento acaba subindo demais a rentabilidade da sua carteira e, nesse momento, a sua carteira poderia dar uma acelerada na rentabilidade. E entrando no segundo tópico, hoje o Ibovespa está caro. Percebam que, olhando as médias dos últimos 25 anos, o PL do Ibovespa ficou na casa de 10,89 e atualmente encontra-se em cerca de 10,61, o que não teria uma margem tão grande olhando pelas médias. E aí você pode me perguntar: bom, Rafael, se o Ibovespa subiu cerca de 39% em 2025, isso quer dizer que em 2026 deve cair, correto? Percebam que, olhando pelo histórico, muitas vezes isso não ocorre, porque, como ocorreu em meados de 2000 a 2003, o Ibovespa caiu, não se recuperou, continuou caindo, e em 2002 caiu mais ainda, e em 2003 subiu cerca de 97%, então era esperado que no próximo ano tivesse uma queda, mas não foi isso que aconteceu, subiu novamente em 2004, em 2005, 2006, então muita cautela, acreditando que o Ibovespa já atingiu a sua máxima e que o único lugar que ele vai agora é para baixo. É que o Ibov pode sim ter uma correção, porém as empresas, principalmente desde a pandemia, aceleraram seus lucros e as suas receitas e o Ibovespa ainda não tinha acompanhado. E agora chegou o momento que o Ibovespa chegou num PL bem próximo das médias, mas isso não significa necessariamente que no próximo ano o Ibovespa vai cair. Ele pode sim ter uma correção, mas isso não é regra. E sobre a minha estratégia quando eu estou olhando ações, esqueça o macro, foque no micro, ou seja, foque nos lucros das empresas, nas receitas, se o histórico e o futuro delas são promissores, então não fique focando no Ibovespa, num determinado índice, se os Estados Unidos vão trazer dinheiro para o Brasil, foque na empresa, se ela está sendo bem gerida, que com certeza a ação vai andar e vai pagar bons dividendos. Outro ponto, depois de olhar o micro, quais setores ainda podem se beneficiar olhando para frente? Então, será que os dados operacionais e financeiros melhoraram, mas a cotação ainda não acompanhou? Porque isso poderia gerar uma oportunidade. Outro ponto, dentro desses setores, quais as ações ainda estão subprecificadas? Porque hora ou outra o mercado acaba dando bobeira numa determinada ação, então poderia ser um bom ponto de compra. E agora mostrando um pouco das perspectivas futuras, já falando para 2026, olhando primeiramente o setor de bancos, em que a expectativa do PL dos próximos 12 meses é de cerca de 6,9, enquanto a média dos últimos 10 anos foi de 8,3. Então, esse seria um bom ponto. Teoricamente, o setor bancário ainda está subprecificado, então poderia ser um bom ponto de entrada.
E olhando o PL do setor financeiro, excluindo os bancos, a expectativa do PL é de 9,5 para os próximos 12 meses, enquanto a média do período é de 12,7, ou seja, ainda encontra-se também subprecificado. E não é apenas eu que estou achando isso. O pessoal do BTG Pactual acredita que o crescimento dos lucros por setor para 2026 deve ser impulsionado principalmente pelos bancos, em cerca de 15,7 bilhões nos próximos 12 meses. E em financeiros, excluindo os bancos, a expectativa é de um aumento de 1,3 bilhão nesse setor. E agora, falando sobre o setor de telecomunicações, tem um PL de 12,9, enquanto a média do período é de 15,7, porém muita cautela ao se analisar apenas esse indicador poderia indicar que o setor encontra-se barato, porque diversas ações desse setor subiram 60%, 80% em 2025, então tem que pegar caso a caso e não olhar apenas o setor isolado. Outro setor que acelerou muito em 2025 foram os setores de serviços básicos, pegando principalmente empresas do setor elétrico e de saneamento. O PL hoje encontra-se em 18,2 e a média do período foi de 9,9, ou seja, praticamente 2 vezes o PL da média no período. Então, olhando por esse indicador, hoje não seria um bom ponto de compra. E ainda fica mais fácil de olhar, principalmente nesse gráfico, porque percebam que as empresas de saneamento subiram de uma forma bem elevada, a Copasa 102%, Sanepar 73% e a Sabesp cerca de 50% em 2025, e o índice de energia elétrica apenas para 2025 acelerou em cerca de 60%. E agora entrando no último tópico do vídeo, que seria ações ou setores para a gente poder ficar de olho, eu ainda sigo de olho no setor de petróleo, que eu acredito que tem se amassado, olhando principalmente para 2025, em que o Ibov subiu cerca de 35%, a PetroRio caiu cerca de 1%, a Petrobras caiu cerca de 16%, o barril de petróleo caiu 23% e as principais que mais sofreram foram a PetroRecôncavo, com uma queda de 31%, e a Brava Energia, com cerca de 35%. Então é o que eu sempre falo, para que a gente possa ser um pouco anticíclico no mercado e olhar para as ações não só porque caíram, mas porque a gente pode ter uma boa perspectiva de melhora futura. E percebam que olhando esse gráfico que mostra o preço do petróleo nos últimos 20 anos, a média do período ficou na casa dos $72 e hoje o preço do petróleo encontra-se em cerca de $61 por barril, ou seja, olhando por esse quesito, estaria abaixo das médias, não muita coisa, mas estaria. Então, de acordo com a lei dos grandes números, teoricamente, hora ou outra, poderia novamente convergir a média e as ações e o preço do petróleo subir cerca de 10 a 20%. E finalizando com a minha planilha pessoal, fiz 3 filtros nelas para mostrar que ainda existem boas ações com bons pagamentos de dividendos e teoricamente ainda baratas. Então eu fiz um filtro de empresas que estão com PL 10% abaixo das suas médias, com um dividend yield esperado acima de 6,5% e um retorno embutido no preço da ação acima do Tesouro Direto, ou seja, IPCA mais 7,3%. Então percebam que na minha planilha, hoje a que mais se destaca olhando por dividendos seria a BB Seguridade, seguida pela Petrobras, Banco Banese com cerca de 8% de proventos, Banco Banrisul com cerca de 8,66%, um bom ROI e tem se recuperado, Banco ABC que eu ainda acredito para o longo prazo e é uma das maiores posições da minha carteira, seguida pela Marco Polo, que é outra empresa que tem entrado no meu radar novamente e também é uma das maiores posições da minha carteira e tem um retorno embutido de IPCA mais 15,5%. Também a PetroRecôncavo, que conforme falei, sofreu muito em 2025. Malha Metal Leve, que apesar da alta recente, ainda consegue entregar com esse ROI cerca de 16,3% mais o IPCA. Banco BMG, que tem se recuperado muito e ainda deve pagar um dividend yield na casa dos 8%. Banco Bradesco, que tem muita gente que tem me perguntado se vale a pena vender o Bradesco, porém percebam que a perspectiva futura do Bradesco tem sido cada vez mais positiva, então apesar da alta recente você poderia perder uma nova alta. Irani, que ainda pode entregar dividendos na casa dos 8%,
Banco da Amazônia, que hoje encontra-se extremamente amassado, com PL de 4,6, enquanto a média dos últimos 10 anos foi de 7,8. Outra empresa que eu acredito que seja uma tese de crescimentos é a Shoes, que não deve entregar tantos dividendos assim, mas deve ter um bom crescimento à medida que a taxa Selic arrefecer, e a Valid, que é uma empresa de tecnologia da Bolsa. E para finalizar, mostrando as empresas que mais pagaram dividendos em 2025, um detalhe é que, considerando apenas ações do índice do Ibovespa, a Marco Polo com cerca de 20%, Direcional, que não acompanho, Bradespar, que é uma holding apenas com ações da Vale, com 16%, Itaúsa com 15%, MBRF, que é a antiga Marfrig, junto com as marcas da Sadia, com 14,4%, Cury não acompanho, Semig com cerca de 13%, porém muita cautela que tiveram alguns não recorrentes, Axia Energia, que acelerou no quesito dividendos, com 13%, Fleury também, que tem sofrido na cotação e olhando pelo PL hoje ainda estaria barato, ISA Energia com 11% de dividendos e a Petrobras com cerca de 10,8%. Então percebam que boas empresas, boas pagadoras de dividendos e que não foi nada fora da curva, nenhuma empresa 100% fora do radar. Marco Polo é uma empresa conhecida, Itaúsa, Vale, Bradespar, Semig, Axia, então não precisaria de ter sido um gênio para ter investido. E para finalizar, quero mostrar uma frase inspiradora para quem ainda está almejando conseguir a liberdade financeira, é que sem querer me gabar, mas eu tenho dinheiro suficiente para não trabalhar pelo menos o resto de 2025. Então é uma mensagem de inspiração para quem ainda está perseverando para atingir a liberdade financeira, assim como eu. E gostaria também de agradecer aos colegas que têm acreditado no canal. Comecei em fevereiro, já está fazendo quase um ano e tem muita gente que comenta aqui nos vídeos, curte, comenta, entra e já dá um like no vídeo. E isso ajuda muito e fortalece muito o canal. Então eu queria agradecer muito aos colegas e eu acredito que para 2026 a gente ainda possa colher muitos investimentos, bons investimentos, trocar bastante experiência, porque a comunidade está só começando. A minha ideia aqui não é simplesmente criar um canal do YouTube, que eu seja um professor aqui, que eu simplesmente fale, o pessoal engula e não tenha nada em troca. Na verdade, a ideia é criar realmente uma comunidade onde eu posso passar o pouco que eu conheço para vocês e que eu possa também aprender com todos aqui. No mais, desejo um ótimo final de ano a todos e um abraço.